Irmãos, vamos passar então a este momento da nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa aula, continuando então a nossa revista, onde estamos falando do quanto que a espiritualidade pode afetar a sexualidade, o entendimento que nós temos com relação à sexualidade. Eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, para nós fazermos a leitura dos versículos de 1 a 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, os versículos de 1 a 4, diz o seguinte a palavra do Senhor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, diante da Tua palavra, neste momento da lição, pedimos ao Senhor que continue falando aos nossos corações, que o Senhor venha, Deus, iluminar as nossas mentes para podermos entender a Tua palavra, para podermos entender com clareza, com profundidade, para que essa palavra, Deus, através do Teu poder, seja aplicada em nós e venhamos a observar, a Deus, as transformações, a condução, a Deus, que o Senhor tem trazido às nossas vidas pelo entendimento da Tua palavra, quando nos enchemos do Teu Espírito, Senhor. É em nome de Jesus, ó Deus, que nós colocamos, ó Deus, neste tema que temos trabalhado, todas as nossas famílias, todos os casais aqui, ó Deus, que têm acompanhado estas lições, que o Senhor esteja sempre guiando para todos entendermos a Tua vontade. É em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, eu vou citar aqui uma frase de C.S. Lewis para nós podermos iniciar a nossa reflexão nesta manhã, onde ele diz que o problema do homem não era querer algo melhor, mas estar atrás de algo pior. O problema do homem não é querer algo melhor, mas estar atrás de algo pior. Quando C.S. Lewis utiliza esta frase, ele então está querendo mostrar o quanto que os homens, as pessoas, elas buscam então algo para as suas vidas, acreditando que aquilo é melhor, mas que na maior parte das pessoas, da sociedade, do mundo, ao rejeitarem a vontade de Deus, eles acabam buscando aquilo que é pior para as suas vidas. Acreditam que é algo bom, mas por terem rejeitado a vontade do Senhor, buscam caminhos que são desagradáveis a Deus. Isso nós podemos aplicar em todas as áreas da nossa vida, inclusive, como nós temos tratado aqui na nossa revista, na questão dos relacionamentos, da intimidade de um casal, na área da sexualidade. E nós vamos falar hoje sobre a busca sobre felicidade dentro, então, dos relacionamentos, dentro da questão da intimidade. Porque quando você observa hoje o mundo tem um conceito de como eles vão, então, encontrar esta felicidade. Com quem vão encontrar a felicidade, ou com quantos eles vão passar para poder encontrar essa felicidade, quando se trata do relacionamento sexual. E nós precisamos entender como nós definimos felicidade, satisfação, para nós podermos entender como é que isso se aplica à vida mais íntima de cada um de nós, porque
nós temos que buscar aquilo que a palavra então nos ensina. Vejam só então que o apóstolo Paulo, ele começa dizendo no capítulo de número 2, a seguinte expressão: se há, pois, alguma exortação em Cristo. É interessante então que Paulo começa a dizer aqui, se há, pois. Quando você volta um pouco no texto, no capítulo 1, versículo de número 28, ele está então instruindo a igreja de Filipos da seguinte maneira: e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Paulo começa a falar então no versículo 27 sobre um dos grandes problemas que acontecia na igreja de Filipos, que era a falta de unidade. Veja, ele está tratando aqui nesse texto com uma igreja, está tratando com este povo sobre o quanto que os problemas, ainda no versículo 28, externos, poderiam afetar a unidade desse povo, a vida de comunhão deste povo. Quando ele começa o capítulo de número 2, ele diz então, se há, pois, é como se ele estivesse então deixando o assunto dos problemas externos para começar a falar agora sobre os problemas internos. Porque a igreja de Filipos também tinha então dificuldades que os levavam a não viver a unidade, a não viver em comunhão. Quando nós vemos então esse texto, ele vai falar, claro, inicialmente a uma igreja que está com problema de comunhão, que está com problemas de relacionamentos. Nós vamos pegar os princípios daquilo que Paulo está ensinando para nós aplicarmos na vida de um relacionamento de duas pessoas. Princípios que podem trazer então novamente a união, a comunhão de um casal em um relacionamento. Veja então que o apóstolo Paulo começa a falar aqui no versículo de número 2, vamos passar, eu já vou voltar para o versículo de número 1, ele diz então, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Paulo começa a instruir esse povo para que eles possam entender como eles podem voltar a viver juntos, como eles podem voltar a desfrutar desta comunhão juntos. Então ele diz, pensem a mesma coisa. Paulo está dizendo então sobre a importância que existe na unidade de pensamento. Vejam só o quanto que isso é interessante de nós pararmos para analisar, que quando você pensa então em igreja, quando você pensa no povo do Senhor que está a todo tempo trabalhando, batalhando para honrar ao Senhor, quando existe divisão de pensamento, é claro que nós vamos ter uma divisão na igreja. Nós vamos ter um grupo que pensa de uma forma e um grupo que pensa de outra forma. Quando nós olhamos para a vida de um casal, quando nós olhamos para a vida, um relacionamento, nós podemos utilizar este princípio. Porque há então a desunião de um casal quando eles não conseguem pensar juntos, O casal vai buscar então em muitos momentos a sua própria vontade, nos seus pensamentos, a sua maneira de conduzir a vida, e isso, portanto, pode trazer dificuldades para que este casal ele viva então junto, construa uma vida, construa uma família e assim juntos possam então honrar ao Senhor. Veja, então nós pensamos aqui em algo que é para a igreja, mas que é aplicável para a nossa vida particular. Existem problemas dentro das famílias que são por dificuldades de pensamento. E aí eu volto com os irmãos, então, no versículo de número 1, para nós podermos entender com quem Paulo está dizendo e que linha de raciocínio ele nos leva, então, a seguir para nós podermos trazer a aplicação destes princípios a nós. Vejam só, o versículo de número 1, ele diz, se há, pois,
alguma exortação em Cristo, alguma consolação em amor, alguma comunhão do Espírito. Então é interessante que Paulo está falando nesse momento, como eu disse, a um povo. Ele está falando aqui a uma igreja. Então os princípios que ele vai aplicar aqui, ele já está levando em consideração que essas pessoas, elas creem em Cristo Jesus. Veja só, então, quando ele vem falar aqui, pensem a mesma coisa, ele está falando a um povo que é capaz de viver uma exortação mútua em Cristo, ou seja, quando a igreja está passando por dificuldades, existem pessoas que falham, existe espaço para exortação, existe espaço para disciplina em Cristo Jesus, ou seja, eles entendem que é preciso viver em santidade e por isso vão aceitar esse tipo de postura. Ele está dizendo que isso já existe lá. Esse tipo de postura já existe em Filipos. Consolação de amor. Paulo está falando aqui sobre encorajamento. Ele está falando que essas pessoas, elas deveriam ser encorajadas a continuar o serviço a Cristo. Comunhão no Espírito. Veja só, ele está tratando aqui então de um povo que possui fé em Cristo Jesus e que por isso desfrutam de uma comunhão. Há um só Espírito, um só Deus e uma só fé, como Paulo vem falar em outro momento na sua carta aos Efésios. Então, quando eu penso, que o apóstolo Paulo está trazendo este conceito para a igreja inicialmente, se eu transporto este princípio para uma vida de um casal, a vida de um relacionamento de intimidade, eu preciso utilizar este mesmo princípio. Então, Paulo está dizendo aqui no versículo de número 2, pensem a mesma coisa. Quando eu coloco isso de uma forma a aplicar no relacionamento de intimidade, eu estou dizendo então que a felicidade na questão íntima de um casal, de um relacionamento sexual de um casal, ela só vai existir quando este casal conseguir buscar o mesmo pensamento. Agora veja comigo, se você for pensar, olhando aqui naquilo que estava acontecendo em Filipos, do princípio que nós estamos tirando, se você for pegar então um casal onde um segue a Cristo e o outro não segue a Cristo. Paulo fala sobre a questão do jugo desigual, em outro momento na carta aos Coríntios, que pode ser aplicado em várias áreas, como também na área dos relacionamentos, na construção das famílias. Não há a comunhão entre a luz e as trevas. Essa é a linha de raciocínio que Paulo utiliza então na sua carta. Quando você pensa então em um mundo que tem um conceito sobre vida sexual, sobre o que é felicidade na intimidade, e você pega um cristão, alguém que serve a Deus, e você tenta unir essas duas linhas de raciocínio. É possível? O que é que nós vemos então quando você lida com uma questão mais íntima? Quando você trata, então, sobre a questão do relacionamento sexual. Se você tiver alguém que não conhece a Deus, que está se relacionando com a pessoa, e aqui eu estou dizendo aquilo que vai ser agradável a Deus, então eu estou tratando de um casamento, E alguém que conhece a Deus, quando há divergência de pensamentos, o conceito do que é sexualidade, o conceito do que é intimidade e o conceito do que é prazer, para as duas pessoas vai ser diferente. Então isso pode afetar o que, quando se trata de satisfação, quando se trata de prazer no momento da intimidade sexual. Prazer é pecado? Não é pecado, quando desfrutado debaixo da vontade de Deus, em obediência ao Senhor. Então eu posso dizer, prestem atenção na pergunta que talvez a gente fique um pouco em dúvida quanto a isso. Posso dizer que a prática sexual glorifica a Deus?
Às vezes a gente para pensar em glorificar a Deus, e eu penso no meu serviço na igreja, quando eu prego, quando eu ensino as crianças, quando eu canto no louvor, quando eu estou na sociedade, estou servindo, né? Estou aí ajudando e pregando o evangelho. Mas quando você pega isso na vida particular, relacionamentos, você pode glorificar a Deus. E na intimidade? O sexo de alguma maneira glorifica a Deus? Se você for pensar que todas as ações de um crente, quando em obediência a Deus, glorificam ao Senhor, quem criou o sexo? O próprio Deus. Então, quando ele é desfrutado em obediência, ele glorifica a Deus. É parte da vida. É parte daquilo que o Senhor nos fez para desfrutar. Quando você observa, então, a palavra do Senhor, ela nos lembra que o casal, e aqui eu vou usar os conceitos que Paulo está, então, nos instruindo, o casal cristão, né, que é aquilo que ele estava falando para uma igreja, eu estou utilizando um princípio que é possível ser vivido para quando um casal está debaixo de Cristo. Nós vemos, então, que eles não podem viver a sua vida, cada um pensando o que eles querem. Mas eles devem buscar a orientação na palavra de Deus. Devem buscar a orientação naquilo que é agradável ao Senhor. Inclusive, quando se trata de, seja a criação de filhos, seja a administração financeira do lar, seja vida de intimidade sexual. Direcionados pela palavra, eles podem, então, glorificar a Deus nesses momentos, né? Quando eles então estão ali desfrutando da intimidade. Porque este prazer foi criado por Deus para ser desfrutado dentro do casamento entre um homem e uma mulher, não é? Eu sempre enfatizo isso porque quando nós falamos sobre esse tema, a maior parte das pessoas, elas seguem a linha de raciocínio de que, não, eu não glorifico a Deus nesse momento porque isso é pecado. Falar de prazer é pecado, falar de sexo é pecado. Não é. Deus o criou para o momento certo, ser desfrutado então dentro do casamento, e quando isso for feito de acordo com a vontade do Senhor, isso então glorifica a Deus. Como então é feito de acordo com a vontade do Senhor? Veja os princípios. Se ambos seguem o mesmo pensamento, se ambos então têm os mesmos conceitos, porque o que você tem de conceito vai te levar às atitudes, aí então você observa que quando esses conceitos estão debaixo da vontade do Senhor, isso então sempre vai te levar a atitudes que automaticamente glorificam a Deus. A palavra do Senhor então nos mostra, logo no início, na criação, você tem lá, Deus criou o homem e Deus cria a mulher, não é? Textos que nós conhecemos muito bem. E você vê então no momento da criação da mulher, que a mulher foi feita de que maneira? Alguém se lembra da narrativa? Deus criou a mulher do pó da terra? Deus cria a mulher da onde? Da costela do homem, não é? Isso tem um significado, não é? E nós entendemos e aplicamos esse significado em diversas áreas dentro do contexto familiar. Porque ali a mulher é chamada então de auxiliadora. Foi criada para auxiliar o homem a quê? A servir a Deus. Aplique isso então na intimidade. Da mesma forma, dentro do casamento, a mulher auxilia o homem para continuar servindo e honrando a Deus. Da mesma forma como o homem direciona a família, o casamento, para que a mulher possa continuar em uma vida de comunhão com o Senhor, honrando a Deus em todas as suas ações.
Se você pega duas pessoas que não conseguem pensar da mesma forma, você vai ter isso aplicado na vida mais íntima possível. Quando você chega então no momento de Gênesis 3, e você pega o momento da queda, você tem então um problema aí. Porque a queda traz então o pecado corrompendo tudo aquilo que Deus fez, que era bom, não é? Tudo que o Senhor fez era bom, era agradável a Ele. A partir da queda, as coisas mudam. A mulher que era feita para auxiliar o homem a servir ao Senhor e honrar a Deus, ela naquele momento, levada pela serpente, por Satanás, ela acaba se deixando levar pelos pensamentos, pelas outras ideias, conduz o seu marido, conduz Adão, que continua passivo, que não reage, e ela conduz ele ao pecado. Quando existem pensamentos diferentes e a partir da queda, esta perfeição, santidade que Deus havia criado, ela já não existe mais da mesma forma. Você tem hoje homens que pensam no sexo de uma forma moldada pelo mundo, que tentam conduzir as suas esposas no ato sexual aquilo que não é agradável a Deus. Desonram ao Senhor. Não possuem, como a palavra diz, um leito sem mácula, porque a mente deles não é formada pela palavra. A mente deles é moldada na sexualidade pelo que o mundo diz. E quando você pega o mundo, você consegue olhar os conceitos que o mundo tem com relação à sexualidade. O valor que o homem traz ao próprio prazer, o valor que o homem traz para a figura da mulher e o valor que ele traz para a própria figura do homem. Há uma distorção completa quando nós pensamos nessas questões daquilo que Deus então orienta, que Deus se agrada. O contrário também é verdadeiro. Quando você encontra mulheres que não são submissas a Deus, elas levam homens à desobediência, inclusive no momento da prática sexual. Simplesmente porque ela tem um pensamento diferente. Simplesmente pelo fato de que o homem pensa diferente. Porque os seus conceitos, eles vão te levar às ações. Você vive da forma como vive porque você tem um conceito que te direciona para isso. Você faz do jeito que você faz, você conduz a sua família, conduz a sua vida porque você entendeu. Por isso que desde o início dessa revista, nós temos falado da importância desse tema. Quando nós não tratamos sobre a sexualidade num ambiente igreja, quem vai moldar o meu e o seu pensamentos com relação a isso? É o mundo que está falando sobre isso em todos os momentos. Paulo, quer comentar? Uhum.
outro momento, eu me lembro que nós falamos sobre eu acredito que foi na aula sobre sexualidade e feminilidade. Eu lembro que nós tratamos um pouco sobre essa questão da visão da mulher com relação ao sexo e inclusive do homem, né? Nós temos hoje uma sociedade que leva o homem a ver a mulher como um produto de satisfação do seu prazer, né? Linha de pensamento, né? Então veja como que a alteração da nossa forma de pensar, de ver o outro, ver a mulher e a mulher ver o homem, isso vai afetar a maneira de nós honrarmos a Deus. Então, o que você precisa pensar quando você, então, entende este conceito? Existe uma maneira de você, então, encontrar a felicidade, a satisfação. Mas será que aquilo que você viveu a vida inteira honrou a Deus? Ou honrará a Deus a partir deste momento? Por um simples pensamento, um simples conceito que nós tínhamos, talvez levado pelo mundo, de que não, a mulher está aqui para satisfazer o homem. Ou o contrário, o homem está aqui para dar prazer à mulher. E aí você observa o quanto que a própria prática sexual ela foi banalizada. O mundo não se importa com a união de um homem com uma mulher dentro do casamento. Isso acontece em qualquer instante da vida, em qualquer idade, e quantas vezes, com quantas pessoas as pessoas acharem que precisam. Porque a busca não é para honrar a Deus. A busca é para a satisfação do prazer. A satisfação da carne, não é? E nós precisamos então mudar este pensamento para nós então não desobedecermos a Deus. Qual é o resultado quando eu e você deixamos de olhar para a palavra de Deus, quando nós deixamos, portanto, de seguir aquilo que o Senhor nos instrui? Nós vamos cair em desobediência, nós vamos cair em pecado. Isso é muito mais visível e muito mais notável em sociedade ou em comunidade, em igreja, quando você fala assim, fulano de tal é mentiroso, fulano de tal faz fofoca. Por que nós aplicamos só nessas áreas visíveis, quando o pecado que está em secreto é tão grave quanto aquele que é visível? E quando eu digo pecado que está em secreto, eu estou dizendo o pecado que conduz os nossos pensamentos. O próprio Jesus, ele vem falar então que o fato de alguém olhar para uma mulher e desejar ela, ele já está pecando. Pensamento. Veja só, a intenção que a pessoa tem por causa dos pensamentos. Então nós precisamos entender o que é que nós cremos, se cremos, como casais, em uma só linha de pensamento, se nós cremos naquilo que é agradável a Deus, para nós podermos então viver em obediência ao nosso Senhor. Veja, isso é uma maneira de nós vivermos um serviço a Deus, de honra a Deus, de glória a Deus. É uma comunhão, é uma unidade feita através daquilo que Cristo Jesus então nos ensina, daquilo que é agradável a Ele. Veja, ele traz mais uma questão no próprio versículo de número 2, Paulo estava dizendo então, se vocês vivem em Cristo, versículo 1, se vocês vivem a comunhão do Espírito, completem a minha alegria. Porque Paulo não estava presente com eles, Ele escreve essa carta quando está preso em Roma. Então ele diz, como vocês vão completar a minha alegria, Como vocês vão honrar a Deus? Pensando a mesma coisa, e depois ele vem trazer aqui, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, como eu disse, uma coisa vai levar a outra, Você tem o mesmo pensamento. Paulo agora está dizendo para este povo que eles devem seguir na mesma direção. Se nós formos pensar então na relação sexual, qual é o propósito da relação sexual? Para que ela existe? É para a satisfação do eu, da carne?
ou ela foi feita para glorificar a Deus? Vejam só que conceitos que nós temos precisam ser mudados. Porque nós temos na nossa mente, na maior parte das vezes, que qual é o propósito do sexo, daquele momento de intimidade? É simplesmente dar prazer. Não, o propósito daquele momento é vivermos em obediência a Deus. O que é que isso muda? Muda a direção da vida das pessoas, porque se elas têm um propósito claro de honrar a Deus, elas vão mudar um conceito que nós temos hoje em dia de que a juventude busca alguém para se relacionar, para que ela vá até o ponto do casamento e ela possa desfrutar do sexo, como se a vida dela fosse feita para isso. Este não é um conceito que nós encontramos por aí? Jovens, tanto homens quanto mulheres, querem um parceiro, um namorado, até mesmo dentro da igreja buscam o casamento da forma mais rápida possível. Para quê? Para desfrutar do relacionamento sexual. Como se eles fossem feitos para isso. Ou somente para isso. Né? Como se esse fosse o auge da vida de um cristão. Quando nós pensamos sobre isso, nós temos que lembrar, então, que o propósito maior é a obediência a Deus. E a obediência a Deus vai nos levar a uma vida de intimidade que talvez em todos os momentos você vá desfrutar desse instante, com esse modo de pensar como o mundo então está levando as pessoas a pensar. Existem casais, como até falamos aqui já de 1 Coríntios 7, casais que não podem, por um determinado momento, ou optaram de não ter relações, ou não podem mais, por algum fator de saúde. Quando eles entendem que eles estão juntos, que a intimidade que eles puderam desfrutar era para a obediência e glória do Senhor, eles não ficam mais neste pensamento, talvez até numa forma desesperada, de que o corpo do outro está ali para ele, para satisfazer o seu prazer, porque aí quando há esta interrupção, eles continuam servindo a Deus, honrando ao Senhor, glorificando a Deus da mesma maneira. Veja que a carta de Paulo aos Coríntios, peço aos irmãos que abram comigo, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10. Vim falar sobre a questão da nossa liberdade. E aqui Paulo vem falar então sobre aquilo que era sacrificado aos ídolos, e o quanto que a igreja de Corinto, que tinha esta dificuldade de entender isso, o quanto que ela poderia se envolver com estes alimentos, né? Até onde ela poderia então se alimentar daquilo que era oferecido para os demônios, né? Na questão que o próprio contexto do capítulo de número 10 vem trazer para nós. Então vejam só, capítulo 10, versículo 23, alguém pode ler para nós, por favor? Veja só, no contexto de comidas sacrificadas a ídolos, que é a questão que ele está instruindo essa igreja, ele está dizendo, tudo é lícito, mas nem tudo convém. E aí ele continua dizendo, alguém lê para nós então, por favor, do versículo 24 até o versículo 29. Vejam só, ele está tratando aqui que a comida sacrificada a ídolos, neste contexto aqui, que é o que o texto está dizendo, não vai afetar o cristão, não vai afetar a fé do cristão, porque isso não interfere nele. Mas ele está dizendo, portanto, se alguém disser
Você precisa então tomar cuidado, Se alguém contar a você, isto é sacrificado a ídolos, se isso vai levar alguém a se afastar da verdade, ele começa a dizer então que você tem que tomar cuidado não com a sua consciência, porque você está firme no caminho, mas com aqueles que estão acompanhando, estão vendo que você que crê em Deus faz. Aí alguém lê para nós a partir do versículo 31 até o 33, por favor. Vejam só então o que é que Paulo está tratando nesse contexto. Se for necessário, não coma. Se for necessário, não desfrute deste momento para não ser causa de tropeço, para você não desobedecer a Deus e levando outros a desobediência ao Senhor, ao caminho que não é agradável a Deus. Ele está falando aqui então sobre uma questão de controle. Você não precisa então trilhar todos os caminhos. Você é capaz de abrir mão de alguns deles para você então poder honrar ao Senhor, O prazer, aqui que ele está dizendo, de você desfrutar de um alimento, você pode então deixá-lo para que você possa honrar a Deus, levando outras pessoas a continuar, inclusive, no caminho do Senhor. Porque ele diz no versículo 33, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Quando você então olha para a questão da intimidade, da satisfação, nós temos que lembrar então que o que mais importa para nós é glorificar a Deus, que a nossa felicidade, a nossa satisfação, ela não está no outro, a nossa satisfação não está no prazer em si, a nossa satisfação ela está, antes de tudo, em Deus. E por isso nós precisamos entender que tudo, inclusive a área da sexualidade, precisa ser guiada pela palavra do Senhor para honrar a Deus. Por que nós temos que pensar isso? Porque nem todos os nossos desejos, nem todos os nossos pensamentos, eles vão ser satisfeitos, eles devem ser conduzidos simplesmente porque eu acho que isso é bom. A minha intenção primeira é glorificar ao Senhor, então eu preciso aprender aquilo que vai honrar a Deus para que eu possa ter um momento de intimidade e vá continuar nessa linha glorificando ao Deus, ao Senhor, a Deus. Quantos casais que você encontra por aí, cristãos, que servem a Deus, que buscam uma vida de piedade, mas que no momento da intimidade, eles são completamente desobedientes. Eles não seguem a mesma direção que honra ao Senhor, porque são moldados pelos pensamentos do mundo. Isso vai interferir em todas as áreas. Você pega um casal que vive desta maneira na intimidade, é com muita possibilidade, muitas chances que esse casal vá aplicar isso na vida familiar, vá aplicar isso na sua vida devocional, que vai aplicar isso no seu trabalho. Por quê? É o pensamento dessa pessoa. É aquela pessoa que você vai encontrar no ambiente de trabalho que faz piadas machistas. É aquela pessoa que você vai encontrar então no ambiente familiar que vai começar a esnobar a autoridade do marido, da mulher, o papel deles dentro de casa, que na criação dos filhos essa pessoa não respeita a autoridade do outro. Por quê? Porque o conceito que ela tem leva ela a uma direção errada. E se nós temos um conceito diferente da palavra do Senhor, que vai ser aplicado lá no momento da intimidade, provavelmente isso está sendo levado para todas as outras áreas da nossa vida. Já te dou a palavra, Paulo.
Uhum. 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 Sim, e é tudo uma questão de conceitos, né? O que é família, o que é o papel, né? Qual é o papel do homem e da mulher e qual é o papel do sexo dentro deste casamento, né? Porque quando você vê uma questão dessa, é desunião, né? Vamos pensar nesse exemplo, né? A mulher conquistou sua independência, né? Talvez vá naquela linha, eu não preciso do homem para ter a minha vida, né? Pronto, já desfez o que significa uniram-se em uma só carne, né? Trabalhar juntos para honrar a Deus. E isso vai afetar a vida sexual desse casamento. Vai ser direcionado para uma área que não é agradável a Deus. Isso pode levar a tantos pecados na área sexual por causa de um simples conceito do que é família, o que é o sexo, o que é o prazer, qual é o papel de cada um, né? E essas posturas, elas são vistas, e aí o que é o mais complicado, são vistas em cristãos, né? Às vezes o cristão está no meio da família, está no meio do trabalho e tem esse tipo de postura para parecer que ele é mais homem, né? Ou que a mulher ela está seguindo esta linha de que ela é independente, então ela age assim. Conceitos, né? Qual é o nosso propósito primeiro, né? É glorificar a Deus e por isso o conceito é muito importante. Paulo tinha levantado a mão? Verdade. Uhum. Sim. 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 Hum. A gente piora um pouquinho essa circunstância quando o mundo piora o conceito de sexualidade e você encontra hoje casais que aceitam essa erotização das crianças, mas não com o sexo oposto. Porque o mundo está falando disso. O mundo está incentivando esse tipo de postura. Se ele deseja isso, deixa que ele vá nessa linha, né? E nós vemos então o quanto que as pessoas, e aqui eu estou falando da igreja, elas estão perdidas com relação ao conceito de sexualidade. O fato de não conseguir falar com os filhos quanto a este assunto, talvez já seja um sinalizador de que essa pessoa a vida inteira entendeu que o próprio momento de prazer era errado. Então eu não falo sobre algo errado com o meu filho, não falo sobre algo que é pecado, que eu fiz que era pecado. Entendem? Talvez em algumas pessoas isso seja uma culpa, né? A consciência de culpa, então nós não tratamos desse tipo de assunto em casa.
E, infelizmente, os frutos virão, né? Filhos que passam a viver na fornicação, adultério, aí outros pecados que, inclusive, nós vamos começar a tratar na nossa revista nas próximas semanas. É muito importante a gente pensar sobre esse assunto e ter liberdade para falar sobre ele, porque todos nós vivenciamos isso, né? Todos nós tivemos um momento onde você passou, então, a desfrutar desse instante, ou você ainda vai desfrutar, né? Talvez aí muitos, até solteiros, vamos ter lição para falar sobre homens e mulheres solteiros, que estão ouvindo hoje que vão evitar os erros que nós cometemos na área da sexualidade. Porque nós estamos tratando de forma aberta, com todo respeito, conforme a palavra diz, de um assunto que todo mundo vai viver, né? O desejo, né? A satisfação, como é que isso é vivenciado? Às vezes as pessoas não encontram espaço, até pegando outra questão, para falar sobre isso dentro de casa, e às vezes vem para a igreja, porque alguém da igreja consegue auxiliar. Quando vem para a igreja, aí ainda é benefício, né? Isso acontece muito, né? Eu digo pela questão do pastorado, né? Quantas pessoas não conseguem falar sobre esse assunto no lar e vêm buscar conselhos, né? Isso é uma vantagem, mas poderia já ter tido essa dúvida sanada, né? Quanto tempo essa jovem, esse adolescente, essa criança ficou desta forma, né? Outro dia eu estava conversando com um jovem que vem no nosso curso de Libras, que não é da nossa igreja. Ele soube do tema da nossa revista e ele veio trazendo para mim perguntas e em nenhum momento aqui nas nossas aulas essas perguntas foram levantadas, porque eram dúvidas dele, que ele não tinha espaço dentro de casa, e a casa dele, pelo que ele me contou, é um espaço onde a religião está presente, mas ele não encontrou espaço para falar sobre isso. Vou jogar as duas perguntas para os irmãos aqui, para vocês saberem quais eram as perguntas. Se tiverem interesse, depois em outro momento a gente traz a resposta. Ele veio para mim e falou assim: então, um amigo meu perguntou para mim sobre sexo anal e sexo oral. Perguntas que um jovem está ali ouvindo muitas vezes o mundo falar sobre isso na escola, no trabalho, e ele quer a resposta. Onde é que ele foi procurar a resposta? Por que os pais não puderam responder isso para ele? Porque era um tabu, porque não tinha intimidade, porque não tem diálogo dentro de casa. Vejam só que um conceito vai nos levar às atitudes. O quanto que é importante nós entendermos o que é agradável a Deus e como viver de maneira agradável a Deus. O mesmo pensamento num casal, na intimidade sexual, vai afetar tudo na sua vida. Vai afetar toda a família, porque ambos vão ser levados então para a mesma direção. Isso nós vemos então que Paulo vai nos mostrar, né? Que vai nos levar então a quais são os nossos interesses. O propósito que você tem em mente vai te levar aos seus interesses diretamente. Paulo vem falar então do problema que tinha em Filipos. Veja só então, quando você lê o versículo de número 3, ele nos conta. Alguém pode ler para nós, por favor? Filipenses capítulo 2, versículo de número 3, para nós então recordarmos aí o contexto que ele está tratando. Veja só, então Paulo vem falar sobre partidarismo e vanglória. Lembrando que inicialmente ele está falando num contexto de igreja, está falando num contexto de crentes. Então ele está dizendo: não vivam pensando nas suas próprias vontades. Pessoas egoístas, cristãos egocêntricos, que têm em primeiro lugar o seu próprio prazer. Prazer da sua vontade ou até mesmo prazer da carne. Veja só que interessante se nós olharmos isso, aplicar esse princípio na intimidade. Qual é o propósito do sexo? Qual é o maior interesse de alguém quando ela vai desfrutar desta intimidade? Satisfazer-se ou promover a satisfação do outro?
A busca dela naquele momento é para que ela seja o maior alvo de prazer, ela desfrute do prazer, independente do que acontece com o outro, ou ela busca, numa troca mútua, promover a satisfação do outro. Quando os pensamentos estão sendo direcionados da mesma forma, quando o propósito é o mesmo, o interesse de ambos vai ser o mesmo. Se você tem um casal que procura cada um satisfazer somente o seu prazer e acabou ali, quando ele desfruta do prazer da maneira como ele imaginou que deveria ser feito, ele não precisa mais se preocupar com quem está com ele, em levar aquela pessoa a desfrutar daquele momento. E isso nós vemos acontecendo muitas vezes na prática. Então o que importa não é o outro, o que importa sou eu. É egoísmo. As pessoas querem apenas fazer a vontade delas. Vejam, irmãos, como que um conceito simples, ele nos leva ao momento de intimidade que pode destruir um casamento. Porque aquela pessoa, ela está sendo usada como objeto pelo outro, simplesmente para que ela se satisfaça. Quanto o outro, o marido ou a esposa, não há problema de como que a pessoa está vivendo a vida dela naquela área, naquela intimidade. Então vejam só, Paulo está falando aqui de problemas que podem causar desunião. Problemas que podem causar desunião dentro de um casamento, que podem conduzir um casal a pensar, cogitar o próprio divórcio. Por quê? Porque o marido ou a esposa são egoístas. Ou até mesmo quando ele usa aqui a palavra vanglória, Uma glória vazia, ou seja, ele quer ser o centro das atenções, é tudo para essa pessoa. Mas o apóstolo Paulo mostra para nós que os interesses, quando eles são os mesmos, direcionados pelo propósito que aquela pessoa tem, conduzidos pelo raciocínio, pelos conceitos, eles vão levá-los a glorificar a Deus. E ele diz então que a única maneira de você evitar esse tipo de postura de desunião, egoísta, é, conforme ele diz no final do versículo de número 3, com a humildade. E é interessante que Paulo vem trazer para nós o maior exemplo de humildade que existiu. Capítulo 2, versículo de número 5. Alguém pode ler para nós, por favor? Ou seja, ele vai começar a falar aqui deste Deus que encarnou em forma humana, abriu mão de sua glória para fazer então aquilo que era necessário, para cumprir a sua missão. O maior exemplo de humildade que nós temos, que deve nortear a vida do cristão. Se nós não formos humildes, o que vai acontecer é o marido vai começar a se questionar. Eu não posso deixar de lado os meus interesses para poder então fazer algo em prol da minha esposa. Ou a esposa da mesma maneira. Eu não vou deixar a minha postura de liderança para me submeter à liderança do meu marido dentro do lar. Quando a humildade não está presente na vida do cristão, você observa então que isso vai trazendo cada vez mais problemas. Um casal que vai se afastando ao ponto de às vezes nem terem mais desejo de se relacionar intimamente com aqueles com quem eles fizeram uma aliança diante de Deus. E aí começam a olhar no trabalho, começam a olhar na vizinhança, começam a pensar que o adultério é uma opção, começam a pensar que a pornografia é uma opção, começam a pensar em outros momentos para desfrutar daquele prazer. Vejam só então que o interesse é então, naquele instante, satisfazer ou conduzir o outro também à satisfação. Se ambos têm o mesmo pensamento, nós não vamos ter posturas egoístas até mesmo no momento da intimidade.
Isso você vai aplicar em todos os outros momentos. Criação de filhos, administração financeira, cuidado do lar, enfim, qualquer outra área, né? Paulo, quer comentar alguma questão? Sim. Aham. Uhum. Sim, exatamente, né? Então, e ali, né, fala exatamente sobre esse tema, né? Dar aquilo que é devido, né? É como se fosse um direito de cobrança, como nós falamos quando tratamos o texto de 1 Coríntios 7, né? Ou seja, quando está dentro desta aliança feita debaixo da submissão ao Senhor, né, dentro do casamento, eles estão ali neste momento para o outro, para promover a satisfação do outro. Veja que você não tem mais este pensamento egoísta, e isso faz com que casais desfrutem do momento de intimidade com muito mais satisfação. Por quê? Porque ambos estão preocupados um com o outro. Então, há uma intimidade maior, há um ganho ali que você tem no relacionamento dessas pessoas, porque elas são humildes. Para nós encerrarmos aqui, vou ler apenas o trecho de 1 Coríntios 13, que vem trazer para nós algo interessante que deve ser aplicado nesses momentos das nossas vidas, né? Ele diz sobre o amor. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Ou seja, quando existe o amor, e este amor é o amor conforme nós conhecemos na palavra, veja que ele não é um amor egoísta, muito pelo contrário, ele é um amor que está procurando o interesse do outro. E quando isso é aplicado na nossa vida de intimidade, nós então entendemos que é possível, porque muitos casais acham que não é possível a felicidade na intimidade sexual. Precisa apenas manter o mesmo pensamento que vai levar ao mesmo interesse por causa de um propósito que ambos têm. Conforme Paulo nos mostra, isso é possível quando ambos estão debaixo de Cristo Jesus, quando estão unidos pelo mesmo conceito da fé que vai os levar a glorificar a Deus em todos os momentos da vida, inclusive quando estiverem no momento da intimidade. Portanto, irmãos, a questão que a palavra nos ensina é que nós devemos nos manter firmes nos conceitos. A palavra deve nortear a nossa vida em todos os momentos. E isso, então, vai nos levar ao propósito maior, que é honrar a Deus. Glorifique ao Senhor em todos os momentos da sua vida. Não permita que os pensamentos que o mundo está trazendo te levem à desobediência, seja em qualquer área que for da sua vida. Viva o exemplo de Cristo, da abnegação, pela humildade que Ele nos ensina. Isso vai te levar a entender o que é satisfação em Cristo, em todas as áreas da sua vida. Porque os seus interesses não vão ser somente para você, mas vão ser para que a sua postura o leve a glorificar a Deus, leve a sua esposa a glorificar a Deus, leve a sua família a glorificar a Deus. Vamos fechar os nossos olhos para orarmos ao Senhor neste momento.
agradecendo a Deus pela sua palavra e por este momento que nós temos e podemos ter liberdade de falar sobre temas tão importantes para todos nós. Querido Deus, em nome de Jesus, e nós queremos agradecer ao Senhor, a Deus, porque nós temos a Tua palavra que norteia os nossos pensamentos, que transforma os conceitos que nós temos. Muitas vezes, ó Deus, nós temos conceitos vindos de uma família que não acredita no Senhor, de um mundo que está corroendo, ó Deus, corrompendo cada vez mais os Teus princípios, ou de um ambiente de trabalho que nos oprime ao ponto de tentar nos fazer viver em desobediência ao Senhor, ó Pai. E agradecemos pela Tua palavra que nos guia para aquilo que agrada ao Senhor. Por isso eu peço a Ti, ó Deus, que pela iluminação do Teu Espírito Santo, o Senhor nos permita entender e pelo poder do Teu Espírito venha aplicar em nossos corações. Para que nada, ó Deus, venha nos fazer caminhar longe daquilo que é agradável ao Senhor. Peço assim, ó Deus, que o Senhor abençoe todas as famílias que estão aqui representadas, ó Pai. Abençoe todos os casais que estão aqui representados. Abençoe, ó Deus, para que todos possam viver em todas as áreas de maneira a glorificar ao Senhor. Que a obediência ao Senhor para uma vida de santidade seja o alvo de todos que estão aqui presentes, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e agradecemos ao Senhor pela certeza do agir do Senhor através da Tua palavra na vida de cada um de nós. Em nome de Cristo que oramos. Amém, Senhor Deus.